Eu, Moacir Barbosa, se vocês me conhecem, eu sou aquele homem que no dia 16 de julho de 1950 talvez conseguiu a coisa mais impossível que um homem possa conseguir sozinho: fazer calar 224 mil pessoas aqui dentro desse estádio. O jogador mais injustiçado da história do futebol brasileiro. Em uma entrevista, ele disse a seguinte frase: "No Brasil, a pena máxima é de 30 anos, mas eu pago há mais de 40 anos por um crime que eu não cometi." O goleiro Barbosa carregou consigo o fardo, recebeu a sentença de pena de morte até seu último dia de vida por ser culpado para muitos da derrota do Brasil contra o Uruguai na final da Copa do Mundo de 50. O povo brasileiro tem isso de sempre culpar alguém, não é de hoje, já é cultural. E o preconceito que sempre existiu, o racismo também, que eu vou falar ao longo do vídeo por várias pessoas diferentes. Contra a figura do Barbosa, você pega os acontecimentos que ele passou durante a carreira inteira e pós também, você vai exemplificar muito bem isso, que eu vou citar ao longo do vídeo aí, pós-Copa do Mundo de 50. Barbosa, que nasceu em Campinas, começou a se destacar pelos times paulistas, teve uma passagem muito importante pelo Ipiranga de São Paulo, que chamou a atenção de Domingos da Guia, então um zagueiro do Corinthians, que teria afirmado que ele era o maior goleiro do Brasil. Desembarcou no Rio de Janeiro para jogar no Vasco da Gama, mas como reserva, porém não demorou muito para ser titular. Tem uma história curiosa que nessa mudança de banco para titularidade, tinha um goleiro da época, Rodrigues, ele ganhou um prêmio na loteria e abandonou o futebol por um momento ali, depois ele voltou, foi goleiro também do Palmeiras, e o Barbosa nesse tempo tornou-se titular. Ele é campeão carioca de 45, invicto, pelo Vasco da Gama, mas como reserva. É o primeiro título desde 1936, um título marcante ali, e também o início do Expresso da Vitória, um dos maiores times da história do futebol brasileiro, de 44 a 53, com a idealização do técnico uruguaio Ondino Vieira, que já havia feito história no Fluminense. Esse time é extraordinário, a gente sempre fica falando aí dos times pós-década de 70, mas com certeza, talvez seja, junto com o Botafogo e o Santos, esse time do Vasco, os três mais marcantes ali, pós-Copa do Mundo de 70. Um esquema tático revolucionário, na época um 4-2-4, com vários craques como Jair Rosa Pinto, Ademir de Menezes, Augusto, Eli, Chico, Lelé e o próprio Barbosa, a base sendo formada por uma geração abençoada de títulos. E vale destacar que o Barbosa teve a sua primeira chance na seleção brasileira em 45, quando ele substituiu o Berdan Catani, uma lenda do gol palmeirense, contra a Argentina no Pacaembu pela extinta Copa Roca. Seu primeiro título com a amarelinha, torneio importante ali na época, após a guerra que se instalou no mundo. E em 46 é o ano do Barbosa como titular do Vasco da Gama, o início de uma era super vitoriosa na sua carreira. No Carioca de 47, mais um título carioca e de forma invicta, com o artilheiro Dimas, com 18 gols, melhor ataque e melhor defesa. No Brasil, campeão da Copa Rio Branco, não era titular. Já em 48, o ano emblemático da história do Vasco da Gama, e principalmente para o Barbosa, o Vasco é campeão sul-americano de campeões de 1948, um título histórico na época. Foi o torneio precursor da Libertadores. O Vasco foi o primeiro time brasileiro a vencer a competição. Todos os jogos aconteceram no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. O Vasco foi campeão invicto na partida decisiva contra o River Plate, que contava com um tal de Stéfano. É só o maior jogador da história do Real Madrid. Tinha a vantagem do empate para ser campeão. Aí que aparece a figura do Barbosa, que foi fundamental no título. Ele defendeu um pênalti nesse jogo e mesmo com apito amigo para os argentinos, o Vasco sagrou-se campeão com o técnico Flávio Costa, que também era o técnico da seleção brasileira. Em 1949, mais um título carioca de forma invicta, com 84 gols em 20 jogos, muito impressionante. E o ano de afirmação do Barbosa no gol da seleção brasileira. Por quê? Tem um título do Campeonato Sul-Americano, que é como se fosse hoje em dia a Copa América. E é tão representativo porque o Brasil só foi ganhar depois em 1989. Nesse Sul-Americano, o Brasil deitou e rolou. A base do Brasil era o time do Vasco. E o Brasil jogou vários jogos em São Januário para mais de 40 mil pessoas. Isso aí eu pesquisando nem sabia disso.
Só perdeu para o Paraguai, mas no jogo de desempate contra o próprio Paraguai, o Brasil venceu de 7-0 em São Januário para mais de 50 mil pessoas. Em 1950, o Barbosa ganhou seu 4º título carioca à frente do Vasco da Gama, uma época de ouro do Cruz Maltino, Ademir de Menezes voando uma máquina de gols e o primeiro título carioca no estádio do Maracanã, apesar daquele campeonato de 50 ter terminado em 1951. O título que deu a vaga para a famosa Copa Rio de 51, que o Vasco chegou até a semifinal, perdeu para o Palmeiras, que foi o campeão contra a Juventus na final. Por isso que até hoje gera essa discussão aí do título da Copa Rio de 51, mas muito também importante nesse período aí, naquela época. Em 1950, tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil, a Copa que não acontecia desde 1938 devido à guerra. Foi um período difícil ali para a humanidade. O estádio jornalista Mário Filho foi construído para a Copa com o objetivo de ser o maior estádio do mundo, muitas questões políticas ligadas à construção do estádio, mas no final deu certo, o Brasil sediou a Copa de 50, o Vasco com 8 jogadores representando o Brasil, em destaque o Ademir de Menezes, Augusto, Danilo, Chico e o goleiro Barbosa, titular nos 6 jogos do Brasil, deixando o Castilho, goleiro do Fluminense, no banco de reserva. O Brasil, na fase inicial, classificou-se em primeiro lugar, só empatou com a Suíça por 2-2 no quadrangular final. A seleção destruiu todos os adversários. O Brasil venceu por 7-1 a Suécia e 6-1 a Espanha. Faltava o jogo decisivo contra o Uruguai. O Brasil super favorito, jogando em casa, no Maracanã, para mais de 200 mil pessoas. Ainda você tinha setores com obras dentro do Maracanã. Isso sem contar as pessoas que entraram lá. Quem é da época fala que tinha muito mais de 220, 250 mil pessoas. A seleção começou na frente com o gol do Friaça, mas no segundo tempo o Uruguai virou para 2-1. Sendo o último gol atribuído a uma possível falha do Barbosa, perdendo o título mundial em casa. E como eu falei, o pessoal jogando a culpa em cima do próprio Barbosa, que carregou essa culpa até o dia da sua morte. Ele mesmo diz que o pessoal passava por ele e falava que foi esse homem que fez o Brasil todo chorar. O garoto podia ter uns 10 anos. Ela falou: olha, meu filho, esse é o homem que fez o Brasil todo chorar. E eu disse: minha senhora, se talvez eu fosse seu filho que estivesse lá no meu lugar, talvez a senhora não dissesse isso agora. Isso mexeu com ele. Depois desse período, ele continuou no Vasco, ganhando muitos títulos, mas nunca foi mais o mesmo. Teve uma lesão muito séria também, teve depressão após a Copa do Mundo de 50. Quase foi para a Copa do Mundo de 54, porém teve a perna quebrada numa dividida com o Zequinha do Botafogo no Maracanã. Jogou com a camisa do Brasil em 22 jogos. Depois dessa lesão e de uns acontecimentos, passou pelo Santa Cruz, Bom Sucesso, retornou ao Vasco da Gama e encerrou no Campo Grande. O próprio jornalista Mário Filho, em seu livro O Negro no Futebol Brasileiro, em uma segunda versão, escreveu as seguintes palavras: uns acusavam o técnico Flávio Costa, mas quase todos se viravam, era contra os pretos do Screte. Assim, 3 pretos foram escolhidos como os bodes expiatórios: Barbosa, Juvenal e Bigode. Mas ao mesmo tempo que se observa esse recrudescimento de racismo, o Brasil escolhia um ídolo às avessas: o Bidúlio Varela, mulato uruguaio de cabelo ruim, apontou o homem que dá o nome ao Maracanã. Isso eu retirei de uma matéria da Folha de São Paulo, para você ter noção de como era tão pesado essa história e o que o Barbosa carregou ali depois da Copa do Mundo de 50, eu acho que foi pesado demais. O Barbosa, curiosamente, após se aposentar, foi trabalhar no Maracanã, na Suderj, e ficou por um bom tempo. Tem até uma história que deram um pedaço das traves do gol para ele, e ele queimou isso. Tem até um livro também. Como ele mesmo falava: a pena máxima de prisão aqui no Brasil é 30 anos, né? E eu digo, já fazem 47 anos que se passou e eles já estão me cobrando. Eu acho que os 30 anos eu já paguei. Nos anos 90, ele foi morar na Praia Grande, em São Paulo. Tem outro momento também muito importante, que é pesado demais, que foi em 1993, quando o Barbosa foi convidado a participar de uma reportagem para uma emissora estrangeira, às vésperas do jogo contra o Uruguai nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 94. O Barbosa foi impedido, barrado, de se aproximar dos jogadores da seleção brasileira na Granja Comari, a pedido da comissão técnica. Ele tem 72 anos e muita história para não contar. Barbosa, o goleiro do Brasil no trauma de 50, veio a Teresópolis contratado pela rede inglesa de televisão BBC. Barbosa detesta falar sobre a derrota para o Uruguai na final da Copa. Motivos óbvios. E ele nem precisou.
foi proibido pelo técnico Parreira de se aproximar dos jogadores que preferem a lembrança da Copa América de 89. O Parreira e o Zagallo sempre negaram a história, outro momento de bastante sofrimento do Barbosa. E como que o ser humano fica nessa história? Zero empatia pela pessoa. Infelizmente, o Barbosa nos deixou aos 79 anos, no dia 7 de abril de 2000. E também, eu não acredito muito nas coisas de destino, acaso. Mas foi no dia 7 de abril de 1924 que o Vasco firmou sua resposta histórica contra o racismo e o preconceito social ao se recusar excluir 12 atletas negros, pobres e operários. E o Vasco até os dias de hoje carrega essa bandeira que é importante. A gente não pode nunca negar isso. Que a gente vê, que os times brasileiros, os jogadores brasileiros, vêm sofrendo aí racismo durante vários jogos aí da América do Sul, na Libertadores, eliminatórias. Então, não é nada por acaso. Nesse período difícil do Barbosa, quem ajudou muito ele foi o Eurico Miranda, dito pela filha de criação Tereza Borba, que cuidava do Barbosa até os seus últimos dias. O Eurico dava uma ajuda mensal ao Barbosa. E o próprio Armando Nogueira, outra figura lendária do jornalismo, disse que certamente a criatura mais injustiçada na história do futebol brasileiro. Era um goleiro magistral, fazia milagres, desviando de mão trocada bolas envenenadas. O gol do Didia na final da Copa do Mundo 50 caiu-lhe como uma maldição. Quanto mais vejo o lance, mais o absolvo. Aquele jogo o Brasil perdeu na véspera. Isso o Armando Nogueira falou. E muita gente também conta essa história que o Brasil ali, antes do jogo, por estar goleando todos os adversários, entrou meio que com uma soberba, com sapato alto, e acabou perdendo a final. Ninguém imaginava isso. E também vale destacar que o preconceito, igual eu falei, comentei, e o racismo, principalmente até os dias de hoje, e cada vez de forma mais explícita, sem qualquer pudor. Eu pesquisando também, não lembrava dessa história. Com o vascaíno roxo, o Chico Anísio, ele afirmou no Diário Lance: "Não tenho confiança em goleiro negro. O último foi o Barbosa, de triste memória na seleção brasileira." A história do Barbosa é uma das mais tristes, porque ataca a pessoa dele, né? É algo que a gente vê que é muito estrutural do Brasil mesmo, com essa declaração aí fortíssima do Chico Anísio, que triste pra caramba, né? Uma figura tão importante aí pro povo brasileiro. Um cara também que sofreu muito preconceito por ter chegado aqui ao Rio de Janeiro. Mas o legado do Barbosa é gigantesco. É o jogador mais campeão, igual eu falei, da história do Vasco da Gama, com 14 troféus, em 431 jogos, representando a Cruz de Malta. Uma lenda que merece sempre ser lembrado. É um vídeo um pouco diferente, pesado pra caramba, mas a gente tá aí fazendo essa homenagem ao Barbosa que merece, onde quer que esteja aí a alma dele. E vale também a gente destacar que muita gente lembra, ele só teve aquele momento de a alma dele tá em paz quando o Brasil levou 7-1, outro vexame também. Aí realmente foi uma vergonha tremenda aqui no Brasil em 2014. Mas a gente sabe aí que o Barbosa passou não foi fácil. Eu jamais queria estar na pele dele ali. Uma figura lendária aí da história do futebol brasileiro. Se você gostou aí, curta, compartilhe. Fortalece se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse aí, mais histórico de curiosidades. Valeu, até a próxima. Nós conseguimos entrar num vagão, mas nós não entramos, entraram com a gente. O cara que estava sentado na minha frente, o cara disse: "Olha, se eu encontrasse aquele cara", o cara quem? O Barbosa, "você ia ver o que eu ia fazer." E eu estava com um jornal, eu estava com um jornal escondido, né? Quando ele falou: "Eu ia fazer isso", eu digo assim: "Por acaso o amigo está me procurando?" O cara saiu do trem pela janela.